A ordem do dia é prisão preventiva já. Prisão preventiva já. Motivo não falta, né? Não é porque o cara não é mais presidente que ele não pode fazer merda. Ele ainda tem influência sobre um gado gigantesco. Ele ainda tem contato com os militares golpistas. Então, irmão, nada novo sob o sol. Prisão preventiva já pra gente não anistiar esses caras de novo. Essa porra só aconteceu porque a gente já anistiou uma vez. Se a gente anistiar de novo, daqui a 10 anos vai acontecer de novo. Não precisa nem ser daqui a 10 anos. Imagina em 2026, quando tem eleição. E ao contrário do que foi a última, o presidente dos Estados Unidos vai ser o Trump. Então esse cara pode, meu irmão, já pensou? Já pensou na merda? Já pensou no tamanho da merda que pode dar? Então bora nós com a primeira do dia. Bolsonaro e o golpe. O que a Polícia Federal diz sobre o envolvimento do ex-presidente? Bora nós, que os filhos dele estão bolados, hein? Os filhos dele estão bolados, mas não estão negando. Não estão negando, né? Até porque se eles negarem a essência golpista deles, eles caem em desgosto com a própria base deles, que é golpista, tá ligado? Então, bora lá. Relatório final da Polícia Federal, encaminhado à Procuradoria-Geral da República, propondo o indiciamento do Bolsonaro e outros 37 idiotas lá, traz com detalhes o envolvimento do ex-presidente na trama golpista. A investigação da Polícia Federal é taxativa no documento, abre aspas. Os elementos de provas obtidos ao longo da investigação, que durou quase 2 anos, demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, não foi pior porque ele é ruim, porque ele é incapaz, tá ligado? Porque ele não consegue articular. Vamos lembrar que o Bolsonaro ficou o mandato dele todo tentando fundar um partido e não conseguiu, né? E isso que eu li, tirando essa última parte, que eu falei da minha própria boca, veio do relatório da Polícia Federal. Então, se você vier, que golpe, não teve tentativa de golpe, teve, mano, teve. Quem falou foi a Polícia Federal, e aí não é comigo que tem que discutir, é com a Polícia Federal. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Bora lá, o arcabouço probatório colhido pelos investigadores demonstra que o grupo investigado e liderado por Bolsonaro, abre aspas, criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país desde o ano de 2019, fecha aspas. O objetivo seria sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral para que 2 objetivos fossem alcançados posteriormente. Primeiro, não ser interpretada como um possível ato casuístico em caso de derrota eleitoral. E segundo, e mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato. É citado ainda no relatório também uma reunião que ocorreu no dia 5 de julho de 2022 com a presença do então presidente e dos ministros da Justiça Anderson Torres, da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, do GSI General Augusto Heleno e do secretário-geral da Presidência em exercício. Ali relata a Polícia Federal, abre aspas, seguiram exatamente a metodologia desenvolvida pela milícia digital, propagando e disseminando alegações sabidamente não verídicas ou sem qualquer lastro concreto de indícios de ocorrência de fraudes e manipulação de votos nas eleições brasileiras decorrentes de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação. A mencionada reunião de cúpula, previamente estruturada e realizada 3 meses antes das eleições de 2022, teve a finalidade de cobrar dos ministros de Estado presentes a promoção e a difusão em cada uma de suas respectivas áreas de desinformação quanto à lisura do sistema de votação, utilizando a estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público. Por que desgarrados do interesse público? Porque o interesse público se provou nas urnas, meu parceiro. Nesse sentido, a difusão de informações falsas sobre o sistema de votação eletrônica era essencial para a execução do golpe, já que isso seria a base que justificaria uma ruptura institucional. Então, os caras precisavam atacar as urnas eletrônicas para aí sim poder justificar um estado de sítio, um estado de defesa, um golpe de Estado que fosse, né? Justificar uma ruptura institucional. No mesmo relatório, tem um trecho de conversa do Cid falando com um dos golpistas, né, o tal do Cavalieri,
de que eles não conseguiram achar provas de fraude, tá ligado? Então, eles mesmos sabiam que estavam cometendo golpe. Não à toa, eles tentaram escalar depois, tinha plano para matar um, matar outro, plano para gerir uma parada de gestão de crise, tá ligado? Para botar o general Augusto Heleno de frente, ou seja, eles sabiam que estavam cometendo crime o tempo todo. Eles sabiam. E é por isso que eles estão desesperados agora. Flávio Bolsonaro pedindo anistia todos os dias. E a gente tem que estar aqui para engrossar esse coro de que não pode ter anistia. E que a gente precisa, para esses caras, é prisão preventiva agora. Bora lá. Após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o discurso de vulnerabilidade das urnas e de que havia ocorrido fraude eleitoral continuou sendo reverberado, inclusive de forma mais incisiva com a representação eleitoral para verificação extraordinária peticionada pelo Partido Liberal, contendo dados técnicos inconsistentes, deliberadamente apresentado com a ciência e autorização de Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Valdemar Costa Neto é o presidente do PL, aquele que era um dos operadores do mensalão, né? O trecho se refere a uma petição proposta pela Coligação pelo Bem do Brasil, de Bolsonaro, em 22 de novembro, para que fosse realizada uma verificação extraordinária das urnas do segundo turno das eleições, mas só presidencial, né? A base congressista que eles conseguiram eleger, que hoje nos dá o maior congresso, o congresso mais, como eu posso dizer, o congresso mais conservador que temos, né? Ninguém pediu para reaver os votos dos parlamentares do PL que foram eleitos, né? Que foram recordistas, inclusive. No mesmo dia, o então presidente do TSE determinou que a coligação incluísse no pedido inicial, no prazo de 24 horas, uma solicitação para que houvesse verificação dos 2 turnos das eleições de 2022, mas o aditamento não foi cumprido. Em 23 de novembro, o ministro aplicou, então, inicialmente a toda a coligação uma multa de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. A Polícia Federal aponta ainda para as ações de pressão ao comandante do Exército, Freire Gomes, com a denominada Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, cuja elaboração e execução seriam do conhecimento do ex-presidente. A investigação também obteve elementos de prova que corroboraram que Bolsonaro, com o apoio do que a PF chamou de núcleo jurídico da organização criminosa, elaborou um decreto que previa uma ruptura institucional impedindo a posse de Lula e estabelecendo a decretação do estado de defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar conformidade e legalidade do processo eleitoral. Na concepção dos integrantes da organização criminosa, a assinatura desse decreto presidencial serviria como base legal e fundamento jurídico para o golpe de Estado, afirma o documento. Também é citado o papel das manifestações na estratégia golpista. Abre aspas. O arcabouço probatório obtido demonstra que integrantes do governo federal e militares da ativa, com formação em forças especiais, estavam atuando para direcionar os manifestantes conforme seus interesses, descrevendo a forma de agir, os locais de atuação, além de respaldarem suas ações por meio das Forças Armadas, pontua o relatório. Constatou-se que no dia 11 de novembro de 2022 já havia a intenção de que as manifestações fossem direcionadas fisicamente contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, fato que efetivamente ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. Em relação ao planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo, elaborado pelo então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, e que tinha como os alvos de execução Lula, Alckmin e Xandão, os investigadores também fazem a ligação com o ex-presidente. Abre aspas. Há nos autos elementos probatórios demonstrando que no dia 9 de novembro de 2022, após elaborar e imprimir o documento no Palácio do Planalto, Mário Fernandes foi até o Palácio da Alvorada, local onde estava o presidente Jair Bolsonaro. Ainda na data de 6 de dezembro de 2022, constatou-se a presença concomitante dos militares Rafael de Oliveira e Mauro Cid, na região do Palácio do Planalto, em horário compatível com a presença do então presidente da República, Jair Bolsonaro, por aproximadamente 30 minutos. Ademais, exatamente nesse mesmo dia e horário, Mário Fernandes também estava no Palácio do Planalto e imprimiu novamente o planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo. Além disso, após saírem da sede do Poder Executivo, Mauro Fernandes
encaminhou mensagem para Mauro Cid, evidenciando o ajuste de ações. A Polícia Federal também cita as reuniões em que os comandantes das Forças Armadas teriam sido pressionados a aderir ao intento golpista. Em 7 de dezembro de 2022, foi realizada a primeira reunião, onde, após ter realizado pessoalmente ajustes na minuta do decreto presidencial, Jair Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada para apresentar o documento e pressionar as Forças Armadas a aderirem ao plano de abolição do Estado Democrático de Direito, destaca o documento, ressaltando que o comandante da Marinha, Almirante Garnier, havia aderido, não só aderiu, como colocou tropas e tanques à disposição. Isso vai para quem está falando aí, golpe sem tanque, golpe sem tanque. Tinha tanque da Marinha, só não teve das outras Forças Armadas porque o Bolsonaro foi ruim, não soube articular direito. Ou porque talvez não tinha apoio da grande mídia, não tinha apoio dos Estados Unidos, né? E a questão é, 2026 pode ser que tenha apoio dos Estados Unidos, porque o presidente vai ser o Trump, né? Com as duas recusas, Bolsonaro se reuniu em 9 de dezembro de 2022 com o general Estevam Teófilo, comandante de operações especiais, que aceitou executar as ações a cargo do Exército e capitanear as tropas terrestres, caso então o presidente assinasse o decreto. No mesmo dia, Bolsonaro quebrou o silêncio e voltou a falar em público no Palácio da Alvorada. E, abre aspas, seguiu a narrativa da organização criminosa no sentido de manter a esperança dos manifestantes de que o então presidente, juntamente com as Forças Armadas, iria tomar uma atitude para reverter o resultado das eleições presidenciais, fato que efetivamente estava em curso naquele momento. E, pelo jeito, ele conseguiu segurar a esperança dos manifestantes que estavam pedindo golpe, né? É só tu ver os comentários dos idiotas que estão comentando aqui. A Polícia Federal ressalta ainda que a expectativa entre os investigados de que o golpe de Estado apoiado pelos militares ainda pudesse ocorrer perdurou já na vigência do novo governo, principalmente quando se desencadearam os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O relatório descreve, entre tantas outras coisas, são 800 páginas, né, que naquele dia Mauro Cid começou a receber fotografias dos atos que ocorriam na esplanada dos ministérios enviadas por sua esposa, Gabriela Cid. Em resposta, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse que, caso o exército brasileiro saísse dos quartéis, seria para aderir ao golpe. Abre aspas, se o exército brasileiro sair dos quartéis, é para aderir, fecha aspas.